no estudo, que desse para os irmãos entenderem o que era que o Senhor queria falar com cada um de nós nessa noite. Então eu vou ler aqui do 25 até o 29. Amém? Que diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E no 26 diz: E ele disse: Que está escrito na lei? E como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem. Jesus respondeu, né? Faze isso e viverá. No 29 diz assim: E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Amém. Então, só até aqui. Então, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, está falando aqui sobre a história que o Senhor vai contar em seguida, sobre o bom samaritano. E eu estava meditando nessa palavra e o Senhor trouxe algo muito profundo, né, sobre essa passagem. Aqui vai falar sobre os religiosos. E eu acredito que, por falar em religiosos, eu acredito que o Senhor vai falar forte no nosso coração. Porque nós sabemos que, querendo ou não, nós somos religiosos. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que a religião pura, né, imaculada diante de Deus, cuidar da viúva, cuidar dos órfãos e guardar do mundo, né? Então, querendo ou não, nós somos. Mas eu acredito que vai ser bem interessante o que o Senhor colocou no meu coração. E que, em nome de Jesus, eu vou conseguir compartilhar com vocês. Então, essa história aqui era um doutor da lei. E esse doutor, ele chegou diante de Jesus para tentar, era como se ele fosse querer derrubar aquilo que o Senhor Jesus pregava. Ele queria dizer que aquilo que o Senhor Jesus falava não era certo. Então ele vem questionar o Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus pergunta ao Senhor o que ele tem que fazer para dar a vida eterna. E Jesus pergunta o que a lei diz, porque o Senhor sabia que ele conhecia da lei. Ele era um perito da lei, então ele entendia tudo sobre a lei. E o Senhor Jesus pergunta o que é que diz a lei. E ele vai dizer que a lei diz que deve amar, né, o Senhor acima de todas as coisas, com toda a força, com todo entendimento. E ele vai falando: E ao próximo como a si mesmo. Aleluia. E aí o Senhor Jesus vai e diz para ele: Pois faça isso e você viverá. E aí ele diz: Mas quem é o meu próximo? Porque aquela pergunta desse homem, sabe, ele queria, por A mais B, derrubar aquilo que o Senhor Jesus havia pregando. O Senhor Jesus veio pregando a salvação, ele veio para buscar o que era seu, né? Ele veio salvar a humanidade. Só que aqueles homens, eles queriam dizer que Jesus não era o Messias. E por isso que eles estavam questionando o Senhor Jesus. Então, quando ele pergunta: Quem é o meu próximo? E aí Jesus vai contar a história do bom samaritano. Então eu coloquei aqui no estudo para que os irmãos entendam, né? E dizia assim, ó: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancando e se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, comoveu-se de íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. E pondo-lhe sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partiu no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhe: Cuida dele e tudo o que é mais gastares te pagarei quando voltar. Então essa é a história do bom samaritano. A maioria dos que estão aqui sabe dessa história. Então vai contar aqui, o Senhor Jesus vai contar essa história, uma parábola, para tentar responder a resposta daquele doutor da lei. Então a gente entendendo aqui nessa palavra, vai falar que ele vai contar que descia de Jerusalém para Jericó, né? Esse homem, que os salteadores, os ladrões pegaram ele, roubaram seu dinheiro, né? Bateram nele, deixaram ele quase morto. E Jesus vai dizer também que em seguida descia um sacerdote que, vendo a situação daquele homem naquela situação, passou de largo, não cuidou, não teve misericórdia. E depois Jesus ia falar que descendo também um levita fez a mesma coisa, não socorreu. Em seguida desce um samaritano e cuida daquele homem que estava à beira do caminho, né? Cuida suas feridas e bota no animal e leva para uma hospedaria. E dentro dessa história, o Senhor estava falando forte no meu coração sobre essa descida, porque tudo que tem na palavra de Deus, o Senhor quer falar algo para cada um de nós. Então eu estava estudando, é muito rico esse estudo, é muito profundo.
Esse estudo aqui são 9 páginas, eu tentei resumir em 2 para poder falar aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração, mas é muito grande, é muito lindo e muito profundo. Mas uma das coisas que eu achei interessante, que o Senhor vai destacar aqui sobre a descida deles de Jerusalém para Jericó. E eu fui tentar entender que enquanto Jericó era uma cidade de bênção, né? Jerusalém, Jericó era uma cidade de maldição. Né? Se nós formos estudar a palavra do Senhor, nós vamos entender que ali em Jericó Jesus amaldiçoou. Então Jerusalém significava a cidade de bênção. Então quando nós vamos ler, nos aprofundar nesses estudos, nós vamos entender que eles estavam descendo do lugar de bênção para o lugar de maldição. E o Senhor trazendo no meu coração essa palavra, que quando cada um deles que saíram desse lugar, eles padeceram. Esse homem, quando ele se afastou desse lugar de bênção, que era da presença do Senhor, é o significado, ele caiu nas mãos dos salteadores. E o Senhor trazendo essa verdade no meu coração e fazendo entender que quanto mais nós nos afastamos do Senhor, quanto mais longe nós estamos do Senhor, mais nós estamos correndo perigo. E do mesmo modo, era o levita e o sacerdote, que eles também desciam, a palavra vai destacar que eles desciam, então significa que eles também estavam se afastando da cidade, de bênção da presença do Senhor. Então por isso que eles não conseguiram estar sensíveis à necessidade daquele homem que estava caído, porque eles estavam se afastando. Então eles eram sacerdotes, significa, pode ser hoje um pastor, né? É alguém religioso, e o levita pode significar cada um de nós que estamos ali na obra do Senhor, auxiliando o nosso pastor. Aleluia. Então o Senhor estava me fazendo entender que nessa passagem, quando o Senhor vai destacar que eles estavam descendo, que eles estavam se afastando. E isso ficou muito forte no meu coração, porque quando o Senhor ele traz uma palavra, ele sabe, ele conhece os nossos corações. Em alguma área ele está sentindo que nós estamos nos afastando desse lugar de bênção, desse lugar da presença dele. Então isso que aconteceu, aquele homem se afastou da presença do Senhor, ele caiu nas mãos dos salteadores. E aqueles 2 religiosos, eles se afastaram também, por isso que eles não conseguiram estar sensíveis à voz do Espírito Santo, para poder obedecer uma ordem de Deus. Amém? E o estudo continua, vai falar também, nesse ponto dramático da história, Jesus introduz um pouco de esperança. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, e à primeira vista isso parece uma ótima notícia. Aqui vem um servo de Deus, um homem que oferece sacrifício para o povo no templo. Um homem espiritual que deveria ser paradigma de compaixão. Ele representava o melhor dos homens, um sacerdote, conhecia a lei de Moisés. Então é essa palavra que o Senhor estava colocando no meu coração, que quando talvez aquele homem pôde avistar aquele sacerdote, uma esperança foi gerada no coração dele. Só que o sacerdote, ele não cuidou daquele homem, ele não teve misericórdia, ele não teve compaixão. Né? E o estudo também, ele vai falar que esse estudo, ele não está querendo criticar o sacerdócio, né? Nem as pessoas que estão na frente desse trabalho, como um pastor, como alguém que está auxiliando, mas está mostrando as pessoas que conhecem a palavra. Esse estudo é exatamente para mostrar isso, que conhecem a palavra, mas que não praticam aquilo que estão lendo, aquilo que estão entendendo, porque eles conheciam a palavra, só que no momento de praticar eles não colocaram em prática. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu consigo me achar. O sacerdote conhecia Levítico 19, que diz: ame seu próximo como a si mesmo. Deveria conhecer também o versículo 33 e 34, daquele mesmo capítulo que explica o princípio do amor ao próximo, aplicando especificamente aos estrangeiros. Eu não vou ler o estudo todo, senão vai ficar muito grande, mas é muito profundo. E uma palavra que o Senhor tem falado no meu coração esses dias, né, sobre hospedaria, né, que é uma lei do Senhor. Não sabia, eu descobri que a gente ser hospedeiro é uma lei do Senhor, está lá em Levítico, né? E todas as leis do Senhor, o Senhor queria que o povo dele cumprisse, que o povo obedecesse aquilo que ele estava falando na sua palavra. E eu fui procurar estudar sobre essa lei, e vai falar na palavra do Senhor que essa lei era uma lei que tinha, que você, quando chegava alguém na sua cidade, na sua casa, você era obrigado a hospedar aquela pessoa, você tinha a obrigação de cuidar dela, proteger ela. Se fosse obrigado você morrer por aquela pessoa, você tinha que morrer. E nessa lei, por isso que naquela história ali de Ló, que aqueles anjos entram na casa dele, né, para poder dar ali o recado que o Senhor ia mandar fogo ali naquele lugar, Jó, as pessoas quiseram pegar aqueles anjos, Jó tenta botar suas filhas para poder os anjos eles não pegarem aqueles anjos, porque era uma lei, e essa lei era obrigatório cumprir. Então tem outra história também, que é lá em Juízes 19, vai falar também
de um homem, de um levita que andava com a sua mulher. E quando chegou na praça da cidade, ele foi se hospedar numa casa. Os homens quiseram pegar aquele homem e ele entregou sua concubina. E eles pegaram aquela mulher e mataram, né? Passaram a noite com ela e depois mataram. Vai falar dessa história. E ali também aquele homem, ele tentou de todas as formas proteger aquele hóspede que estava ali. E dentro dessa passagem o Senhor tem falado ao meu coração, né? Que isso é o que tem na palavra do Senhor, é para nós tentar pelo menos cumprir. E o Senhor tem falado no meu coração que é uma lei de ser hospedeiro, né? E eu comecei a buscar dentro dessa palavra e o Senhor começou a me fazer entender por que o Senhor queria tanto que a gente cumpra essa lei, a gente obedeça essa lei, né? É porque o Senhor Jesus, o Senhor Jesus morreu naquela cruz por cada um de nós, para que hoje nós viéssemos ser hóspede dele, né? E a palavra também diz que aquela pessoa que estava hospedada naquela casa, naquela cidade, quando ela saía, até sair fora da cidade, ia duas pessoas, como se fossem dois seguranças, protegendo aquela pessoa até sair daquela cidade. E o Senhor me fez entender que ali no Salmo 23 vai falar que o rei Davi, ele foi um homem que viveu na lei, mas ele entendeu a graça. E o rei Davi vai dizer que habitaria na casa do Senhor por longos dias, e a bondade e a misericórdia do Senhor ia seguir ele por longos dias. Então, o que hoje nós habitamos na casa do Senhor, porque Jesus morreu para nos proteger, para que nós viéssemos ser hóspedes dele, e a bondade e a misericórdia dele é que tem nos seguido por longos dias, amém? Então foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração também, porque ele quer tanto que a gente guarde essa lei, porque essa lei está mostrando o que ele fez por nós, amém? Os irmãos entenderam? Amém. Então, é muito assim profundo esse estudo também, não dá para mim entrar em detalhe, porque não vai dar tempo, mas uma das coisas que eu quero destacar, o sacerdote frio desta parábola não foi necessariamente incluído para acusar os sacerdotes. Então, como eu estava falando, essa história o Senhor Jesus não contou para acusar o sacerdote, né? Mas ele usou para falar, para mostrar que as pessoas entendiam a palavra e não praticavam. Eu vou pular essa parte, irmão, porque tem algo que eu quero falar profundo ao coração da igreja. Jesus contou a parábola do bom samaritano para mostrar como o padrão estabelecido pela lei é inalcançável. É uma repreensão dirigida não só por peritos na lei, mas a todos nós. Se realmente sempre amássemos o nosso próximo da mesma forma como amamos e cuidamos de nós mesmos, generosamente, o samaritano não seria tão notável. Essa parte também eu não vou falar, irmão, porque tem algo assim que o Senhor colocou no meu coração. Eu consegui receber uma revelação da parte do Senhor e eu queria compartilhar com os irmãos. Porque ultimamente, eu disse até para o pastor que agora no final de 2017 eu entendi a graça, porque eu não entendia. Eu era um tipo de pessoa que eu entendia a lei e eu ficava tentando fazer alguma coisa para Deus na igreja, porque eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de ir para o inferno, eu tinha isso no meu coração. E um dia eu tive um encontro com a graça de Deus e o Senhor me fez entender que não é o que eu faço que vai me salvar, mas é o que Jesus Cristo fez por mim naquela cruz do Calvário que garante a minha salvação. Então no dia que eu entendi isso, que isso aí foi ano passado, eu já aceitei Jesus, está com 7 desde os 8 anos. Eu vim entender isso ano passado. E isso foi assim algo radical na minha vida. Só que eu precisava entender o outro lado. Eu entendi e eu comecei a pregar e eu vi que o pastor tinha aquele cuidado de eu não falar alguma coisa e levar para o outro lado. Porque se a pessoa entender a graça e ela não entender da maneira correta, corre o risco dela levar para o lado da libertinagem. Então eu comecei a buscar nesse sentido, porque eu vi a preocupação do pastor e da pastora, e hoje o Senhor me fez entender algo que eu quero compartilhar com os irmãos. Não vou entrar muito no estudo, porque senão vai ficar muito grande, né? Outro dia na igreja o Senhor me deu a oportunidade, eu vou continuar. Mas dentro desse estudo aqui, o Senhor me fez entender que a lei, né, ela é como um espelho, ela foi dada para que a gente viesse ver que nós, cada um de nós, nenhum de nós temos capacidade de cumpri-la, né? Mas o Senhor Jesus, lá em Mateus, acho que é 5,17, vai falar que Jesus ele veio cumprir a lei. Então, porque Jesus cumpriu, hoje nós podemos dizer que nós somos salvos. Então, aquele homem, o Senhor me fez entender isso, ele estava ali diante do Senhor Jesus, querendo saber o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Né? E o Senhor Jesus vai contar essa história, começa a contar que aqueles homens ali, eles eram religiosos, eles conheciam a palavra, mas eles não praticavam a palavra no momento que deveria. Né? E eu estudando esse estudo e o Senhor trazendo no meu coração o que eu tinha entendido ano passado sobre a graça. Então, o que o Senhor me fez entender hoje, e eu, Senhor, eu entendo que não é o que eu faço que vai me salvar, é o que o Senhor fez naquela cruz do Calvário. Porque quando Nicodemos chega ali para Jesus e ele pergunta, Nicodemos é diferente desse outro,
ele vai ali, exatamente ele queria ser salvo, Nicodemos queria entender, ele entendia a lei, ele era um príncipe também, ele era um conhecedor da lei do Senhor, mas ele tinha algo que faltava no coração dele, que era conhecer Jesus, era aceitar Jesus, eu acredito, eu não sei se os irmãos vão entender, porque eu entendo para mim, né? Mas Nicodemos foi exatamente em busca disso, porque ele já vivia a lei, já tentava viver, mas ele não era salvo ainda. Então, dentro dessa passagem, dentro disso que o Senhor está falando comigo há muitos dias, dentro disso que o Senhor está falando comigo, hoje o Senhor me fez entender por que o Senhor vai mandar, se é Jesus quem faz, Jesus foi quem cumpriu a lei para que eu viesse ser salvo, por que ele mandou ele amar o próximo e amar a Deus? Porque aí, quando a gente faz isso, a gente está fazendo a obra, é por as obras. Então, eu fiquei entendendo, Senhor, se o Senhor mandou aquele homem amar a Deus e amar o próximo, então é pelas obras que nós somos salvos. E comecei, e do nada o Senhor trouxe ao meu coração o entendimento, que quando o Senhor manda nós fazer algo para Ele, seja amar, seja fazer qualquer coisa, não é o fato de eu fazer que eu sou salvo, foi exatamente essa revelação que Deus me deu, mas é o fato de eu acreditar naquilo que o Senhor está mandando eu fazer. Então, por exemplo, o Senhor me dá uma clareza tão grande, eu fiquei maravilhado de eu ter entendido. É como se eu mandasse a irmã Eunice levar esse papel ali para entregar a Lohana. Leva, não é porque ela está levando que ela vai ganhar um prêmio, mas é o fato dela confiar no que eu estou falando para ela e fazer aquilo que eu estou mandando ela fazer. Então era exatamente isso que o Senhor estava colocando no meu coração. Porque eu precisava entender, porque o pastor falava que a fé sem obra ela é morta. E eu já tinha entendido a graça e não batia, não dava certo. E hoje o Senhor me fez entender da forma que deveria. Não é realmente o que eu faço que vai me salvar, né? Mas é o que Jesus fez por mim. Mas depois que Jesus faz aquilo por mim, eu já entendi que Jesus morreu, eu já entendi que o sacrifício dele foi perfeito para me salvar. Mas hoje eu preciso olhar para ele e obedecer aquelas ordens que ele me dá, porque quando eu faço isso, eu estou dizendo para ele que eu creio nele, que eu confio nele. Então não é o que eu estou fazendo que vai me salvar, mas é o fato de eu olhar e confiar naquilo que ele está falando para mim. E a palavra do Senhor lá em João 3 vai falar que aquele que crê em mim, até leu João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça. Então é o fato de nós crermos naquilo que o Senhor fez. Nós já cremos, eu acredito que a maioria que está aqui já crê que Jesus morreu na cruz, que ele pagou o preço, que ele derramou o sangue dele precioso, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu preciso hoje olhar para ele e fazer aquilo que ele me manda fazer. Não para mim ser salvo, não é porque eu faço que eu sou salvo, mas o fato de eu fazer significa que eu creio realmente dele. A palavra do Senhor diz que aquele que tem os meus mandamentos, né? Eu tenho os mandamentos do Senhor e eu guardo, esse é o que amo o Senhor. Então é uma prova de amor. Então é isso que o Senhor me fez entender, que realmente não é o que eu faço mais que me salva, não é o que esse homem precisava fazer, amar o próximo para ser salvo, mas é o fato de eu obedecer. Então, se eles passaram ali naquele caminho, aquele homem estava deitado, estava precisando, a palavra do Senhor diz que tem que amar o próximo, então ele tinha que ir lá e cuidar daquele homem. Não era porque ele ia fazer aquilo que ele ia estar sendo salvo, mas por o fato dele estar obedecendo a palavra do Senhor. Vocês entenderam? Amém. Então é essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Nós precisamos entender a graça do Senhor, porque tem muitas pessoas aí na igreja que acham que por estar fazendo alguma coisa que vão ser salvos. Não é por o que nós fazemos, é por o que Jesus fez. A palavra do Senhor, eu estava lendo esses dias e o Senhor estava trazendo no meu coração sobre cada situação que o Senhor criou, ele salvou uma família. Ali quando Noé, né, quando vinha o dilúvio, quando veio aquela situação, ele salvou a família de Noé. Ali no Egito, quando o Senhor ia derramar o juízo dele ali, ele salvou a família de Israel. Ali em Jericó, salvou a família de Raabe, né, e vem de lá para cá, ali em Sodoma e Gomorra, salvou a família de Ló. E o Senhor, esse versículo, esse estudo estava forte no meu coração. E hoje, com o juízo de Deus, vai ser derramado dessa terra sobre aqueles que virarem as costas para o sacrifício de Jesus. Aqueles que abandonaram aquilo que o Senhor Jesus fez. Porque ele veio morrer, ele veio se sacrificar para salvar a humanidade. Mas aqueles que virarem as costas para o que Jesus fez, a ira de Deus vai vir sobre essa terra. Então, só vai se salvar aqueles que for da família de Jesus. Como é que eu sei que eu sou da família de Jesus? A palavra do Senhor diz que Jesus estava pregando no templo e chegou alguém para ele e disse para ele: mestre, tua mãe e teus irmãos são lá fora, querem falar contigo. E ele disse: minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então nós vamos entender que nós somos família de Jesus,
quando nós fazemos a vontade de Deus que está no céu. A palavra do Senhor diz que também naquele grande dia muitos vão ser confundidos, porque nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade de Deus que está no céu. Então nós vamos ser parte da família de Deus quando nós obedecermos naquilo que está na palavra de Deus. Amém? Então a palavra do Senhor também vai falar que muitos vão dizer naquele grande dia: no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nos profetizamos, no teu nome fazemos prodígios e maravilhas. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Né? Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Muitas pessoas até querem dizer que é os crentes que não vão ser salvos porque eles fazem isso, mas não é. Isso quer dizer, essa palavra quer dizer que não é o fato de eu mover nos dons que eu vou ser salvo, porque o dom é um presente que Deus dá para cada um de nós que aceitamos Jesus, para nós abençoar outras vidas. Então, se eu tenho um dom de curar, não sei se é de dom de curar, então Deus me dá para me orar numa pessoa para ela ser curada, para me orar numa pessoa para ela ser liberta. Mas não é isso aí que vai definir a minha salvação. A minha salvação é conhecer a Deus. A palavra do Senhor diz que a vida eterna é essa, que conheça a Deus, ao Senhor como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviasse. Então, isso que vai definir a minha salvação. É aceitar Jesus, é fazer parte da família de Jesus, é fazer a vontade de Deus, olhar para a palavra e praticar. E é ter uma vida de intimidade e relacionamento com o Senhor. É isso que vai definir a minha salvação. Então, é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. O estudo é muito grande, não vai dar para me falar assim todo, porque senão vai ficar assim um pouco cansado. Mas o Senhor tem falado muito forte no meu coração sobre esse versículo, sobre a graça. Né? E o desejo do meu coração, eu vejo que mesmo dentro da igreja tem muitas pessoas que não conheceram a graça do Senhor. Tem muitas pessoas que são religiosas, que acham por o fato de estar evangelizando ou por o fato de estar fazendo alguma coisa são salvos. E não é isso que vai nos salvar. A palavra do Senhor diz que Jesus chegou ali na casa de Marta e Maria. Marta estava ocupada fazendo muita coisa, arrumando a casa, fazendo comida. Maria estava ali aos pés de Jesus. E dentro dessa passagem nós vamos entender que Marta e Maria, elas duas estavam trabalhando para Jesus. Marta, ela estava tentando dar o melhor para Jesus, dar comida, arrumar a casa para que Jesus chegasse e o ambiente estava preparado. E Maria estava ali aos pés dele. E eu estudando essa passagem, o Senhor também me fez entender, porque não é o que eu faço dentro da igreja que vai definir se eu estou agradando a Deus ou não. É óbvio que eu sou salva para as obras. O Senhor me salvou para me fazer algo para Ele. Não sou salvo por o que eu faço. Mas o Senhor vai repreender. A Marta vai chegar para Jesus e vai dizer: Senhor, eu estou fazendo muita coisa e Maria está aí sem fazer nada. Jesus vai dizer: Marta, Marta, está ansiosa por muita coisa. Maria escolheu a melhor parte e essa parte eu não posso tirar dela. Então Maria estava no lugar certo. E é o que o Senhor tem falado no meu coração. Maria estava aos pés de Jesus. Ela tinha entendido que ela era a noiva de Cristo. E ela estava ali nos pés dele, tentando entender a vontade dele, tentando agradar a ele. Uma oração que o Senhor tem colocado no meu coração, e eu tenho orado todos os dias, sempre que eu lembro eu tenho orado. Eu digo: Senhor, eu não quero mais as tuas mãos, porque as tuas mãos eu já tenho. O Senhor tem abençoado a minha vida com saúde, com prosperidade. Mas eu tenho dito para o Senhor: Senhor, eu quero teu coração. Eu quero entender qual é a tua vontade. Eu quero viver, eu quero fazer aquilo que agrada o teu coração. Então Maria entendeu essa parte. E ela estava ali aos pés do Senhor, tentando entender o que era que agradava a ele para poder fazer. E Marta não tinha entendido, estava ocupada com muita coisa e não estava agradando o Senhor. Então essa é a palavra, que cada um que esteja aqui possa entender que o que vai nos salvar é o sacrifício de Cristo. Ele fez sozinho. Ele, quando naquela cruz do Calvário, ele deu o grito, ele deu o brado de vitória. Ele disse: está consumado. Quando ele disse, ele quis dizer: eu já fiz. Tudo que precisava ser feito pela humanidade, eu fiz. Agora cada um de nós basta crer, olhar para ele, aceitar esse sacrifício. A palavra do Senhor diz que ele veio para os que eram seus, os seus não quiseram, que era o povo de Israel. Jesus veio para aquele povo, mas eles não reconheceram. Mas diz que veio para os que eram seus, os seus não os quiseram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então cada um de nós só vamos ser filhos de Deus quando nós aceitarmos Jesus como nosso único Salvador. E isso nós não vamos ver assim, olha, não é espiritual. Nós precisamos crer. E quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. E isso daí a gente vai ver com o tempo. Pelos nossos frutos que nós vamos começar, o Espírito Santo ele vai passar a habitar dentro de nós e vai nos ajudar a fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus. E por mais que em algum momento a gente vai errar, em algum momento a gente vai cair, mas nós temos que correr de novo para o Senhor. A palavra do Senhor diz que o que faz separação de nós e do nosso Deus é o pecado. O Senhor já me fez entender outra coisa. Hoje não separa, nós que aceitamos Jesus, não é mais o pecado que nos separa de Deus. O que está entre nós e Deus é Jesus. Então errou, pecou, corre para Jesus. Né? Então essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Não sei se os irmãos conseguiram entender, mas essa é a mensagem que eu tenho carregado no meu coração. Eu vim dizendo para minha irmã
hoje que eu tenho um desejo grande de pregar a palavra, eu sei qual é o meu chamado, mas algo que ainda me impede, né? Que o meu marido não conhece o Senhor ainda. E o Senhor tem me feito entender também, para poder eu aceitar, porque é algo muito forte, que o meu marido, meus filhos, né, e minha mãe, eles têm sido ferramentas de Deus, que Deus tem trabalhado na minha vida. Mas no momento certo, na hora certa, o Senhor vai fazer a obra. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e as palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ficar de pé. Agradecer.